Vamos comentar alguma coisa a respeito da superfície basal do cérebro, em duas partes. Nós vamos começar agora com a parte 1. Esse trabalho foi realizado no BNI, em Phoenix, Arizona, com a supervisão e orientação dos doutores Joseph Zabramsky e Robert Spetzler. É claro que quando nós vamos estudar a superfície basal do cérebro, nós temos que saber os acidentes ósseos da superfície e todos nós sabemos que nós temos basicamente na base do crânio um andar anterior, ou fossa craniana anterior, onde a porção basal dos lobos frontais vão se acertar. Nós temos uma fossa média que se estende bilateralmente a partir de uma fossa mediana, onde se situa a glândula hipofisária, que é a célula túrcica. Então, a partir da célula túrcica, nós vamos ter as duas fossas médias. Nós vamos ter também a fossa posterior, que vai abrigar o cerebelo, o tronco encefálico e a maioria dos nervos cranianos. E sobre aquela superfície óssea vai assentar, então, a base do encéfalo. Aqui nós estamos vendo a porção basal do lobo frontal. Nós vamos comentar a distribuição sulcal e geral da face basal do lobo frontal. Aqui nós temos o nervo olfatório, nós temos o giro reto. Aqui nós temos a fissura interhemisférica, as mesmas estruturas contralaterais. Nós vemos aqui a representação basal do lobo temporal. Nós vamos comentar muito rapidamente a respeito do uncus, do giro parahipocampal. Aqui o lobo temporal contralateral. Nós temos os dois nervos ópticos que vão se unir no quiasma óptico e se continuar posterolateralmente por meio do trato óptico. E nós temos as estruturas do assoalho do terceiro ventrículo que compreendem um infundíbulo. Nós temos o tubo cinério, nós temos os corpos mamilares e nós temos aqui a substância perfurada posterior. Nós temos aqui o mesencéfalo, ou a crus cerebri. Nós temos a ponte, com o braço da ponte, o pedúnculo cerebelar médio, o sexto nervo craniano, o sulco bulbopontino e os nervos cranianos baixos. Esse aqui seria o quinto nervo craniano e aqui o complexo sétimo e oitavo em relação com o flóculo. E essa, obviamente, é a superfície suboccipital do cerebelo. Todas essas estruturas elas vão se assentar na fossa craniana posterior e nós vamos estudar especificamente as estruturas basais supratentoriais nessa exposição. Então, mais uma vez, essa é uma vista lateral da base do crânio, onde nós vemos, na nômina anatômica, isso se denomina de fossa anterior, mas nós vemos que ela é muito mais uma estrutura plana, portanto, ela pode ser designada, do ponto de vista cirúrgico, como um andar craniano anterior. Depois nós temos um andar médio, por onde aqui nós sabemos que mergulha ou que se situa a ponta dos lobos temporais, de ambos os lados. Aqui nós temos a célula túrcica e posteriormente existe um penhasco, um desfiladeiro, formado pelo clivus, que é formado pela porção basilar ou porção basal do osso esfenoide e porção basilar do osso occipital. E nós temos lateralmente a porção posterior da pirâmide petrosa com o meato acústico interno. Então, a porção basal do lobo frontal vai se assentar principalmente sobre as placas orbitárias do teto do osso frontal. E é fácil notar que as órbitas têm um formato mais ou menos arredondado, de convexidade voltada para cima. Então, é de se esperar que o cérebro que se localiza aí ele tenha uma convexidade, uma curvatura também voltada para cima, e nós vamos ver isso. E é fácil notar esse formato aqui também. Aqui nós temos a crista Galli, e os cones orbitários, os cones orbitários se voltam posterior e medialmente. Eles apontam mais ou menos para uma superfície plana, que tem um nome de planum sphenoidale.
E essa é uma região onde todos nós sabemos que aparecem, por vezes, meningiomas. E nós temos que estar bastante familiarizados com a anatomia dessa região para que nós possamos retirar de forma segura meningiomas que se originam aqui, ou então um pouco mais posteriormente no tubérculo da cela, que é a porção ou parede anterior da fossa pituitária ou fossa hipofisária. Aqui nós temos a parede posterior da fossa hipofisária ou fossa pituitária, que é o dorso da cela. Aqui, só para que nós nós aproveitemos a anatomia oferecida por esse slide, nós já vimos um pouco da anatomia do andar craniano anterior ou fossa craniana anterior. Nós temos aqui a placa frontal, a placa orbitária do osso frontal. Nós temos aqui essa fosseta onde se assenta o bulbo olfatório. Ela é perfurada por vários pequenos orifícios por onde passam os nervos olfatórios, e nós tendemos muitas vezes a denominar de nervo olfatório o que seria trato olfatório, porque já são fibras pós-ganglionares que se originam aqui, no gânglio do nervo olfatório, no bulbo olfatório. E aqui nós vemos o plano esfenoidal. Isso daqui já pertence ao osso esfenoide. Essa porção, realmente, quando nós vemos o crânio em oposição anatômica, ela é realmente uma porção plana. Por isso o nome planum esfenoidale. Posteriormente ao plano esfenoidal, nós vamos ter uma proeminência, uma protuberância, que é denominada de tubérculo da cela. Em ambos os lados do tubérculo da cela, existem proeminências de tamanho muitíssimo variável, que são as clinoides, os processos clinoides médios. Por vezes, esses processos clinoides médios eles são proeminentes, tão proeminentes a ponto de formarem uma conexão entre o processo clinoide médio e o processo clinoide anterior, formando assim um colar que se chama colar carótido clinoideu. E nós temos aqui, portanto, o processo, nós temos também, lateralmente a essa estrutura, o processo clinoide anterior. O processo clinoide anterior, ele é uma extensão posterior e medial, com um formato muito semelhante ao formato de um dente, da asa menor do osso esfenoide, em ambos os lados. E notem que, mesmo em um mesmo indivíduo, a ponta do processo clinoide anterior pode ter um formato variado. E aqui nós temos também um sulco raso, que se localiza em ambos os lados do corpo do osso esfenoide, que se denomina sulco carotídeo. E, portanto, a artéria carótida interna, ela trafega em ambos os lados do corpo do osso esfenoide, dentro do seio cavernoso. Portanto, por vezes, é interessante nós salientarmos esse formato em espícula do processo clinoide anterior, porque quando nós estamos realizando a ressecção do processo clinoide anterior, se nós não tivermos cuidado e não formos delicados nessa ressecção, pode haver algum dano à porção horizontal da carótida intracavernosa, se nós abruptamente tentarmos retirar o processo clinoide anterior. Aqui nós estamos vendo o dorso da cela, com duas extensões laterais, que são os processos clinoides posteriores. E mais à frente nós vemos, mais uma vez, o processo clinoide anterior e sua conexão com o corpo do osso esfenoide. Isso é chamado optic strut, ou pilar óptico. O pilar óptico ele delimita superomedialmente o canal óptico, por onde passa o nervo óptico e a artéria oftálmica, e a fissura orbitária superior, aqui localizada, por onde passa o terceiro nervo craniano, o quarto nervo craniano, a primeira divisão do nervo trigêmeo e a veia oftálmica superior.
Aqui nós vemos o forame redondo, por onde passa a segunda divisão do nervo trigêmeo, e aqui nós vemos o forame oval, por onde passa a terceira divisão do nervo trigêmeo. Obviamente nós estamos vendo aqui a pirâmide petrosa com a sua eminência arqueada. E aqui o dorso da cela, que seria a porção mais superior do clivus. E aqui, do lado oposto, nós estamos vendo o forame oval. Isso é uma vista do osso occipital, em sua porção supratentorial. Aqui nós temos o desenho da sutura lambidoide. Nós estamos vendo aqui em impressão que o seio lateral, o seio transverso faz no osso occipital. E aqui nós vemos a escama do osso occipital. Obviamente, nesta região se assenta a superfície suboccipital do cerebelo. Nós estamos vendo aqui, numa visão anterior, a borda superior da pirâmide petrosa, ou do penhasco, e nesta região, contra a parte posterior do osso petroso, vai se acomodar a superfície petrosa do cerebelo. E aqui nós estamos vendo o clivus, a parte mais alta do clivus, e todo o clivus vai estar em contato com as três porções do tronco cerebral, ou seja, mesencéfalo, ponte e bulbo. E aqui nós estamos vendo o forame magno. Aqui nós vemos a impressão do seio transverso, que vai se continuar inferiormente como o seio sigmoide. E, na verdade, essa daqui é uma variação anatômica, porque, via de regra, ou na maior parte dos casos, o seio transverso ou seio lateral direito, ele geralmente é mais avantajado do que o seio lateral esquerdo. O que nós estamos vendo nesse espécime é uma variação do que ocorre naturalmente. Então, o que nós vamos estudar basicamente é a anatomia da porção do cérebro que se assenta por sobre a superfície, sobre a fossa craniana anterior, a fossa craniana média e a porção do cérebro que se assenta também sobre a tenda do cerebelo, que aqui se localiza. E aqui nós temos o hiato tentorial e a parte mais superior do tronco cerebral, que é a parte superior do mesencéfalo. Então essa é a porção basal do encéfalo que nós vamos estudar, ou seja, a porção basal do lobo temporal e seu padrão sulcal e giral, a porção basal do lobo temporal e a porção basal do lobo occipital, assim como as estruturas que formam o assoalho do terceiro ventrículo. Obviamente, só com o intuito de repetição, nós vamos ver que a parte basal do lobo frontal se assenta nas placas, principalmente nas placas orbitárias do osso frontal, e vai se assentar também sobre o planum esfenoidale. Então, na sua porção mais anterior, nós podemos prever que a superfície basal do lobo frontal ela tem uma curvatura virada para cima. Então aqui nós estamos vendo a superfície basal do lobo frontal, e nós estamos vendo aqui como a ponta do lobo temporal mergulha em direção à parte anterior do assoalho da fossa média, e por conta da existência da pirâmide petrosa do osso temporal, o lobo temporal ele tem que descrever um curso superior para que ele contorne a porção superior da face superior da porção petrosa do osso temporal.
superior do lobo occipital, ou seja, uma vista basal de um lobo temporo-occipital. Nós vamos ver um pouquinho mais tarde o padrão sulcal e giral do lobo temporal e do lobo occipital, mas a primeira coisa que nós temos que fazer é tentar dividir ou separar o que é lobo temporal posteriormente do que é lobo occipital posteriormente, daquilo que é lobo temporal anteriormente. Se nós formos nos lembrar de uma linha imaginária que divide o lobo occipital, a face lateral, o anterior do lobo occipital na face lateral do encéfalo, nós vamos nos recordar de uma linha chamada linha temporo-parietal lateral. Essa linha ela conectava a impressão do sulco parieto-occipital na margem superomedial do cérebro com a incisura pré-occipital e era, portanto, chamada de linha temporoparietal lateral. Anteriormente a esta linha temporoparietal lateral, e antes disso, essa linha temporoparietal lateral, ela era entrecortada, ela era dividida ao meio por uma outra linha imaginária que se estendia a partir da porção mais posterior do sulco de Sylvius e dividia essa linha temporoparietal lateral em duas partes. As porções do encéfalo que se situavam acima e anteriormente à linha temporoparietal lateral pertenciam, obviamente, ao lobo parietal, e as porções do encéfalo que se localizavam anterior e inferiormente a essa linha, elas pertenciam ao lobo temporal. E todo aquele segmento de encéfalo que se localizava posteriormente a esta linha pertencia ao lobo occipital. Então, portanto, é uma forma arbitrária, através da confecção de linhas imaginárias, de nós dividirmos os diferentes lobos na superfície lateral do cérebro. Da mesma forma, nós vamos tentar identificar a incisura pré-occipital, a marca que deixa a incisura pré-occipital na borda superomedial do encéfalo, que se localiza mais ou menos aqui. Essa daqui, possivelmente, é a fissura calcarina, com seu lábio superior e seu lábio inferior, que aqui é constituído pelo giro lingual. Então, muito possivelmente, aqui se localiza a impressão do sulco parieto-occipital. E nós temos que localizar também a incisura pré-occipital, que se localiza na margem inferomedial do cérebro. E nós vamos traçar uma linha imaginária que conecta essas duas estruturas. E nós vamos, então, dessa forma, ter a linha parieto, temporoparietal basal. Então, dessa forma, desenhando essa linha temporoparietal basal, nós dividimos o que pertence ao lobo occipital na face basal do cérebro posteriormente, do que pertence ao lobo temporal, muito maior, tem uma representação muito maior, na face basal do cérebro, mais anteriormente. Aqui nós vemos o esplênio do corpo caloso, nós vemos o tronco encefálico, nós estamos vendo aqui o teto do terceiro ventrículo, nós estamos vendo aqui a substância, nós estamos vendo aqui o fórnix, logo antes de ele terminar nos corpos mamilares, a aderência intertalâmica, o tuber cinéreo, e nós estamos vendo aqui a haste hipofisária, os nervos ópticos e tratos ópticos. Nós vemos que na superfície basal existe um polo temporal e um polo occipital. E existe no polo temporal, conforme ele vai se dirigindo mais medialmente, existe um sulco, existe uma impressão desse sulco que é muito visível, de muito fácil identificação aos exames de ressonância magnética do encéfalo, que é a continuação anterior do sulco rinal, que se denomina de impressão do sulco rinal na face basal do lobo temporal. Essa impressão do sulco rinal vai dividir o que é ponta do lobo temporal inferiormente e do que seria o planum polare
superiormente do que seria uncus, ou aquela parte curvada sobre si mesmo, anterior do giro para-hipocampal, cuja porção anterior vai pertencer à amígdala e cuja porção posterior vai ser a representação externa das digitações externas do hipocampo. Portanto, nós já falamos que a superfície basal do lobo temporal vai se assentar principalmente sobre os tetos orbitários do andar da fossa craniana anterior. Nós vamos ver que quando nós vamos nos aproximando da linha média, existe uma depressão de ambos os lados, por onde se assentam basicamente os giros retos. Nós temos aqui a crista Galli, e de ambos os lados da crista Galli nós temos duas fossetas, que dão passagem aos filamentos ou os filetes, que são os nervos olfatórios propriamente ditos, que vão fazer sinapse à altura do gânglio olfatório e gerar depois os tratos olfatórios, que vão cursar posteriormente e vão se terminar então nas estrias olfatórias lateral e medial. E nós vemos que os ápices orbitários, eles de uma certa forma apontam para uma superfície mais plana, que é o denominado plano esfenoidale. Nessa altura, mais ou menos, existe uma sutura que delimita o que é osso frontal e etimoide à frente daquilo que é osso esfenoide localizado mais posteriormente. Mas nesse slide essa sutura não está tão clara assim. Então nós vamos tentar dar nomes aos sulcos e giros na superfície basal do cérebro. Em uma primeira análise, parece muito difícil nós conseguirmos dar nomes a este padrão aparentemente estranho de sulcos e giros na parte basal do lobo frontal. Mas, na verdade, isso é bastante fácil. Quase que sempre, nem sempre, mas quase que sempre, na grande maioria das vezes, nós podemos identificar um padrão sulcal que geralmente lembra uma letra H maiúscula. Então, mais medialmente, nós vemos as pernas externas deste H, mais lateralmente nós vemos as pernas internas do H, nós vemos aqui as pernas externas do H, e nós vemos a trave horizontal que une as pernas externa e interna do H. Então, essa letra H, esse grosseiro formato de uma letra H, vai dividir os sulcos orbitários na porção basal do lobo frontal em quatro giros diferentes. O giro que se localiza entre a perna externa e superior e a perna interna e superior do H, nós denominamos de giro orbitário anterior. Posteriormente a ele, localizado então entre a perna inferior interna e a perna inferior externa do H, nós temos o giro orbitário posterior. Então, giro orbitário anterior, giro orbitário posterior. Externamente a essas duas pernas internas dessa letra H, nós temos o giro orbitário medial. E externamente às pernas externas ou laterais deste H, nós temos o giro orbitário lateral. Então, portanto, giro orbitário lateral, giro orbitário anterior, giro orbitário posterior, giro orbitário medial. Aqui nós estamos vendo o bulbo olfatório, que vai se continuar como trato olfatório posteriormente até sua divisão em estria olfatória lateral e estria olfatória medial. O trato olfatório ele cursa sobre o giro reto, que é um giro sobre o sulco olfatório, que é contínuo em 100% das vezes. E o sulco olfatório vai dividir o que é giro orbitário medial localizado mais lateralmente do giro reto localizado mais medialmente.
E, dividindo essa fissura que existe entre os dois giros retos, é a denominada fissura interhemisférica. Então, é dessa forma que nós dividimos os sulcos e giros na superfície basal do lobo temporal, do lobo frontal. Essa é uma visão, uma visão um pouco mais lateralizada da mesma coisa. Nós estamos vendo aqui o trato olfatório, nós estamos vendo o giro reto de um lado, o giro retrolateral, a fissura interhemisférica. Nós vemos o giro orbitário medial, o giro orbitário posterior, o giro orbitário lateral e o giro orbitário anterior. E nós estamos vendo que o sulco, o trato olfatório, ele se divide em uma estria olfatória lateral e uma estria olfatória medial. Nós estamos vendo que o sulco rinal, que já foi citado anteriormente, ele vai causar uma impressão na porção mais anterior e lateral do uncus, do giro parahipocampal. Portanto, ele vai dividir na face basal o que é a ponta do lobo temporal daquilo que nós denominamos uncus. Uncus é a continuação anterior e mais medial do giro parahipocampal. Então, portanto, aqui nós temos o giro parahipocampal, e o giro parahipocampal, na sua porção mais anterior, ele vai dobrar sobre si mesmo e vai criando assim um sulco que é denominado de sulco uncal. E nós vemos a separação anatômica da ponta do lobo temporal e do uncus, que é constituída pela presença do sulco rinal. E nós podemos ver também que na porção onde o sulco olfatório, onde o trato olfatório se divide em estria olfatória lateral e medial, nós temos uma porção basal do encéfalo que ela é perfurada por pequenos orifícios. Essa é a chamada substância perfurada anterior. A substância perfurada anterior dá passagem a vasos que são denominados lentículos estriados e que vão irrigar boa parte dos núcleos dos gânglios basais em sua porção anterior, incluindo a cápsula interna. E os limites dessa substância perfurada anterior são, anteriormente, as estrias olfatórias, a estria olfatória medial e a estria olfatória lateral. O limite lateral, o limite medial, seria dado pelo nervo óptico e quiasma óptico mais anteriormente e pelo trato óptico mais posteriormente. E lateralmente, essa substância perfurada anterior, ela seria delimitada ou seria limitada pela porção anterior do uncus. Então aqui é uma área extremamente eloquente do cérebro e nós vamos ver essa área com mais detalhes um pouco mais para frente. Esse slide foi gentilmente cedido pelo Dr. Antônio Mussi. Em sua exposição, ele já mencionou as estruturas da face mesial do cérebro, na face medial do cérebro. E nós vemos aqui o corpo caloso em suas diferentes partes, o rosto, o joelho, o corpo do corpo caloso, o esplênio do corpo caloso. E como o giro do cíngulo, ele contorna e tem mais ou menos a mesma morfologia do corpo caloso, até que na porção mais posterior e mais baixa do esplênio do corpo caloso, ele sofre um estreitamento e, portanto, ele é denominado de istmo do giro do cíngulo. E este istmo do giro do cíngulo vai se continuar mais medialmente, inferiormente e anteriormente, como giro parahipocampal, e o giro parahipocampal vai dobrar sobre si mesmo, formando então o uncus do giro parahipocampal, que é a porção mais anterior do giro parahipocampal. E aqui nós estamos vendo na face basal do cérebro
do lobo temporal, o sulco rinal, que vai fazer aquela sua impressão na face basal do cérebro e dividir o que é uncus, localizado mais anterior, mais medial e mais posteriormente, do que da ponta do lobo temporal e do plano polare, que nós já vimos anteriormente. Então, o uncus nada mais é do que a continuação mais anterior do istmo do giro do cíngulo, do giro parahipocampal e essa dobradura que o giro parahipocampal faz sobre si mesmo em formato de gancho. Uncus significa gancho, delimitando, portanto, o sulco uncal. E aqui os diferentes giros na porção posterior do uncus, que são pertencentes às digitações externas, que representam as digitações externas do hipocampo, isso já foi comentado, e a porção mais anterior do uncus, ela é, na verdade, a representação externa do núcleo amigdaloide ou amígdala. E para encerrar essa sessão, nós vamos tentar dar nomes aos principais sulcos e giros da superfície basal do lobo temporal. Então, anteriormente, nós temos a ponta do lobo temporal e, lateralmente, nós temos a superfície inferolateral do cérebro. Nós já vimos na aula sobre a superfície lateral do cérebro que o sulco temporal, o giro temporal inferior, ele pertence tanto à face lateral quanto à face basal do cérebro. Então, portanto, o primeiro giro que nós vamos ver de lateral para medial na face basal do lobo temporal é o giro temporal inferior. Medialmente ao giro temporal inferior, nós vamos encontrar um sulco que se estende desde a porção média do lobo temporal até a transição temporo-occipital, que é denominada de sulco temporo-occipital lateral. Medialmente ao sulco temporo-occipital lateral medialmente ao sulco temporo-occipital lateral, nós vamos encontrar o giro fusiforme, que é delimitado lateralmente pelo sulco temporo-occipital lateral e o sulco colateral. O sulco colateral é um sulco que é 100% das vezes contínuo, é um sulco profundo e a dissecção do sulco colateral vai nos levar até o assoalho do corno temporal do ventrículo lateral. Então, portanto, entre o sulco colateral e o sulco occipito temporal, nós temos o giro fusiforme. Medialmente ao sulco colateral, nós temos mais anteriormente o giro parahipocampal, que na sua porção mais anterior vai dobrar sobre si mesmo e descrever então o uncus. E o sulco colateral, ele tende a se continuar anteriormente, mas existe uma prega de passagem. E à frente dessa interrupção, mais ou menos como se fosse a continuação do sulco colateral, nós temos um outro sulco, que nós já falamos sobre ele, que é o sulco rinal. O sulco rinal divide, então, o que é ponta do lobo temporal do que é uncus. E aqui, mais posteriormente, nós vamos ter, seguindo a parte mais inferior do giro parahipocampal, nós vamos ter a fissura calcarina e seus lábios. Aqui, o sulco parahipocampal no lobo occipital, mais posteriormente, e formando o lábio inferior da fissura calcarina, tem o nome de giro lingual. Isso daqui isso daqui ainda é uma porção mais superior do lobo occipital. Muito possivelmente nós podemos denominar isso daqui de giro occipital superior.